Bom dia, meus queridos, minhas queridas alunas, como vão? Espero que estejam todos bem, todo mundo, todos nós aí com essa epidemia que estamos encarando aí com seriedade, com ansiedade, mas temos que acreditar que tudo vai dar certo. Nós estamos gravando aulas para os senhores com muito carinho, com muita atenção, com muita esperança que tudo vai passar e tudo vai correr bem e logo nós nos encontraremos. Temos uma atividade que eu passei para os senhores, eu gostaria que os senhores, por favor, encaminhassem essa atividade respondida, cada um individualmente, me envie por e-mail, me envie pelo AVA, para que eu corrija esta atividade e aplique nota aos senhores. Se alguém ainda tiver dificuldade, ainda não acessou essa atividade, entre em contato com a professora, que a professora envia individual, para aquele que realmente não recebeu. Entretanto, pelo que consta, pelo feedback da Mariana, todos vocês já receberam o material que eu estou enviando, as aulas que estão sendo gravadas, postadas para os senhores, tanto no Classroom como no AVA. Eu espero que todos estejam se esclarecendo melhor, estão entendendo o que a professora está explicando. É como se nós estivéssemos em sala de aula, porém nós estamos ligados apenas pelo nosso pensamento, pelo nosso coração. Continuando a nossa matéria, na semana passada eu enviei a aula referente às obrigações complexas que nós falamos, ou plurimas, as obrigações plurimas, onde há vários credores e vários devedores. Então, continuando a nossa matéria, nós temos hoje, falando um pouco também das obrigações civis naturais, obrigações de meio, obrigação de fim. Vamos conversar um pouquinho sobre elas, que é importante nós sabermos. Estamos falando de obrigações, então nós temos que ao menos tentar passar para os senhores as obrigações que mais são usadas, mais utilizadas, que, como eu disse para os senhores, as obrigações é matéria nossa, assunto de nossas vidas, tanto vidas pessoais quanto nossa vida jurídica, onde nós formos, nós vamos então, portanto, termos ali a matéria de obrigações. Então, quando nós falamos de obrigação civil e obrigação natural, o que vem a ser obrigação civil, obrigação natural? Veja, na obrigação civil, sempre nós vamos falar que há uma garantia do seu cumprimento. Então, nós temos uma garantia para o cumprimento da obrigação, o credor e o devedor na relação jurídica. Então, portanto, o devedor vai responder pelo seu patrimônio, por aquilo que realmente ele tem ali do ativo dos seus bens patrimoniais, ele vai responder pela dívida contraída perante o credor. Então, veja, o direito de cobrar o devedor da prestação. Ao credor, então, portanto, ele tem o direito de cobrar do devedor aquilo que foi contraído, ou seja, aquilo que foi combinado para o pagamento da prestação daquela obrigação. Então, na falta do cumprimento, o devedor, então, portanto, ou melhor dizendo, o credor poderá, então, exigir o pagamento judicialmente, uma ação de cobrança, pode-se dizer assim, que o credor vai em busca, então, portanto, do cumprimento da obrigação, fazer com que o devedor cumpra com aquela obrigação que foi contraída naquele liame jurídico, como nós falamos que as obrigações é um liame jurídico entre as partes, entre devedores, dentre credores, entre devedor ou dentre credor e devedor. Então, veja, nós temos ali um liame jurídico do qual, e claro, sempre não podemos esquecer que esse liame jurídico tem que estar presente os requisitos de validade do negócio jurídico, os requisitos de existência do artigo 104 do Código Civil, do qual os senhores aprenderam no semestre passado, e a professora está sempre lembrando aí do que vem a ser o negócio jurídico para a presença, para que seja realmente formada uma relação jurídica e que ela tenha existência e que tenha validade. Veja, se faltar um daqueles requisitos, então, portanto, nós temos que a obrigação poderá ser nula ou anulável, como nós já verificamos. Pois bem,
E aí, dentre essas obrigações civis, nós temos as obrigações naturais. As obrigações naturais, ou seja, são obrigações que não têm garantia, não têm garantia de cumprimento, até porque elas nem devem, elas nem precisam ser pagas, né, conforme diz o artigo 882, então, portanto, do Código Civil. Veja que nós estamos lá no artigo 882 do Código Civil. Mas como fala-se de uma obrigação, eu trouxe para os senhores também, porque é um assunto extremamente importante e interessante para que nós, quando estudamos o direito das obrigações, nós sabermos também dessas obrigações naturais, que são obrigações realmente realizadas entre as pessoas, porém é uma obrigação que não precisa ser paga. Porém, uma vez paga, ela não pode ser devolvida, ou melhor dizendo, o devedor não pode pedir para que seja devolvida, né? Então, conforme diz o artigo 882 do Código Civil, né? O devedor não precisa pagar, porém, se o fez voluntariamente, não tem o direito de reavê-lo. Então, dívidas prescritas. O que é dívidas prescritas, né? No semestre passado também o professor falava da prescrição. Quando nós falamos da prescrição e decadência, são institutos que veio nos trazer para que nós não ficamos ad eterno com aquele pensamento, com aquela dívida a ser cumprida. Então, uma dívida prescrita é uma dívida que, na realidade, ela existiu, porém, ela não é mais, o devedor não tem mais obrigação de pagá-la. Entretanto, se ele pagou esta obrigação prescrita, ele não tem o direito de reaver. É isso que diz o artigo 882 do Código Civil. Então, o que é uma dívida prescrita? Imagine que você tem uma dívida, você se instalou, se hospedou, né, em um hotel, e aí o hotel, e você saiu sem o pagamento. Então, portanto, aí o dono do hotel tem 1 ano para cobrar de você aquela dívida da qual você não pagou, né, nessa estadia que o senhor e a senhora estiverem lá no hotel e não teve o pagamento. Passado-se 1 ano, se for cobrado, na resposta, né, vai ser dito, olha, até eu devia, porém o seu direito de me cobrar está prescrito, né? Então isso é importante nós falarmos que dívida prescrita também não deve ser paga. Porém, se uma vez foi paga, ela não pode ser reavida, né? Então, o devedor não pode reaver este pagamento que foi prescrito. Veja, aquele ditado, né? O direito não protege aqueles que dormem. Então, cuidado, né? Quando nós termos esses termos, se uma dívida prescrita não deve ser paga. Outra questão também está lá no artigo 814, dívida de jogo, né? Então, essa dívida de jogo também não precisa ser paga, né? Então, veja, se uma vez que pagou, não pode ser reavida, né? Não tem o direito de reaver. Então, veja, os efeitos, né, do pagamento, então, seria a validade do pagamento. Veja, não se pode repetir quando paga obrigação inexigível judicialmente. Então, a obrigação, ela é inexigível, ela não era para ser paga, porém, foi pago. Então, se foi pago, tem a validade de pagamento, né? Então, veja, não pode obrigar judicialmente. Imagine que você pagou uma dívida de conta de luz e veio lá a Bandeirantes e veio cobrando novamente essa dívida sua. Então, essa dívida... E ainda com, por exemplo, um aviso de corte da energia elétrica caso você não faça o pagamento daquela dívida. Veja, se você já pagou por ela, você não deve pagá-la novamente. Então, se você não pode ser cobrado novamente, ainda mais com essa questão de dizer que vai cortar o seu benefício. Então, veja, não se pode repetir quando paga a obrigação inexigível judicialmente. Então, aquilo que é pago inexigível, aquilo que não é que já foi pago, não se deve repetir o pagamento. Aí, dentre essas questões, nós temos, então, portanto, as obrigações de meio, de resultado e de garantia. Então, o que é obrigação de meio, né? Quando nós falamos que aquela dívida que a pessoa deve cumprir é uma obrigação de meio, de resultado e de garantia. Quanto ao meio e de resultado, né? Veja, o meio de resultado é quanto ao fim da obrigação. O que aquela obrigação resulta daquela garantia?
meio de resultado. Então, por exemplo, para obter o resultado. Então, um advogado, um médico, ele não tem uma obrigação, a obrigação dele não é de fim, não é em primeiro momento. A obrigação, então, portanto, do advogado é de meio do qual ele vai buscar todas as técnicas para realizar e atender da melhor maneira possível aquilo que foi contratado. Então, é importante que o advogado ele vai ter, então, portanto, as suas formas técnicas para que seja cumprido aquele processo, aquele contrato que foi pelo qual ele foi contratado. O médico, por sua vez, também. Um médico ele é contratado para que ache ali, ele aplique todo o conhecimento da medicina para que traga ali, portanto, melhora, para que traga, então, portanto, a cura daquele paciente. Portanto, porém, o médico ele não faz milagres, né? Então, por isso a obrigação dele é de meio e não de fim. Agora, se nós pensarmos num cirurgião plástico, aí a obrigação desse cirurgião plástico é de resultado, né? De resultado, porque veja, a pessoa contratou o profissional, o cirurgião plástico, justamente para que melhore alguma coisa. Então, portanto, ali a obrigação do cirurgião plástico é uma obrigação, então, de fim, de resultado, né? O transportador também é uma obrigação de fim, de resultado, ou seja, pegar a pessoa ou pegar a mercadoria e entregar no destino do jeito que foi contratado, sem nenhuma avaria, sem nenhum danos, né, causado tanto na pessoa quanto no transporte a ser feito ali da questão das mercadorias. E veja, e nós temos ali nas obrigações de garantia, nós temos a obrigação de garantia que tem, na verdade, aquela obrigação contratada da qual elimina um risco àquela pessoa que contratou. Então, veja, nós temos aqui o contrato de fiança. O contrato de fiança é sempre um contrato acessório do principal. Então, veja, eu só vou ter o contrato de fiança se eu tiver um contrato principal. Veja, o fiador é aquele, então, portanto, que assume a dívida do outro. Como assim, professora? Sim, se você aceita ser fiador de alguém, você está assumindo a dívida dele. Professora, mas ele é como entre aspas, meu camarada, não vai fazer nada comigo. Não podemos, na verdade, sempre temos que acreditar que o outro esteja de boa fé. Isso é fato. Porém, tem um ditado que se diz, é melhor você perder o seu amigo do que ser fiador. Embora que se ele ficar com raiva de você, ele não era o seu amigo, porque você vai comprar a dívida do outro, independente, então, porque aqui você vai abrir mão do benefício de ordem, ou seja, primeiro esgotar os meios para se cobrar do devedor, para depois cobrar do fiador, você abre mão do seu, se for o caso, um contrato de aluguel que você está sendo fiador, você vai abrir mão do seu bem de família. Imagine que você tem um único imóvel, e este imóvel é o seu bem de família, mas no momento que você assina, então, para ser fiador, é claro que para ser fiador de um contrato de aluguel, você tem que ter um imóvel registrado em seu nome. Então, veja, fiador é aquele que traz garantia, portanto, para o credor. Então, ele vai trazer, tem o devedor e este devedor trouxe, então, portanto, um fiador para que garantisse a dívida. Caso o devedor não pague, cobra-se, portanto, do fiador. Temos também lá o contrato de seguro. Por que fazemos o seguro? Né? Justamente para isso, que qualquer coisa que ocorra com os nossos bens, aquele contrato de seguro, então, portanto, vai dar a garantia para nós reavermos o nosso bem. Imagine lá um contrato de seguro de automóvel, um contrato de seguro para sua casa. Então, se tiver ali um furto, né, um roubo ali, portanto, daqueles bens, você vai ser ressarcido através desta garantia que você contratou com a sua seguradora. Então, veja, são obrigações, então, de meio, de resultado e de garantia. Isso é importante também nós sabermos quando nós falamos da matéria de obrigações. Nós temos também as obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. O que são estas obrigações, né? As obrigações de
de execução da questão instantânea, diferida e continuada, quanto ao cumprimento da obrigação. Né? Como é que nós podemos cumprir essa obrigação? Então diz lá, execução instantânea ou momentânea, ou seja, em um único ato. É aquela questão da obrigação do pagamento à vista. Nós fazemos lá as nossas negociações, fazemos lá as nossas compras, contraímos as obrigações, e aí normalmente se pergunta, né, como é que nós fazemos o pagamento? Como é que nós podemos fazer um pagamento? Então, um pagamento, normalmente, né, então se pergunta, a pessoa fala, não, pagamento à vista, num único ato, ou seja, você comprou e pagou por aquela obrigação, em um único ato, por isso se chama instantânea, né, ou momentânea, pagamento à vista. A execução diferida, também em um único ato, porém a entrega do objeto posteriormente. Então você vai cumprir com aquela obrigação, mas não no momento da contratação, mas sim no momento posterior àquela relação jurídica, na entrega do objeto posteriormente. Então você contrata, então, portanto, uma obrigação, e essa obrigação vai ser cumprida de uma só vez, porém não no momento realizado, não momentaneamente, como diz, né, à vista, mas no momento posterior àquela relação jurídica que foi formada entre as partes, entre ativo e passivo, credor e devedor. E execução continuada, periódica ou de trato sucessivo, então seria, portanto, aquelas obrigações a prazo. Então você compra algum bem, e este bem é um contrato de prestações periódicas sucessivas. Vai ser pago, por exemplo, em 12 parcelas, 24 parcelas, 120 parcelas. São obrigações, então, portanto, que vão ser cumpridas sucessivamente e não em um único ato, ou seja, momentâneo, ou seja, posterior. Vão ser atos posteriores àquela relação jurídica, por isso chama de prestação continuada, ou seja, execução continuada da dívida. As obrigações puras e simples, condicionais a termos e modais. Quando os senhores estudaram negócio jurídico, havia lá o termo eficácia do negócio jurídico. Essa eficácia que, uma vez colocada, ela deve ser respeitada, que era a questão do termo, condição ou encargo que o professor dizia lá para os senhores, lá nos artigos 121, né, do Código Civil, que vai falando, então, portanto, das condições. Então, essas obrigações, quando elas são puras e simples, veja, vai dizer que ela tem efeitos, então, portanto, imediato. Não há nenhuma condição, não há nenhum termo ou encargo para que seja realizada aquela obrigação para o seu cumprimento. A obrigação, então, portanto, ela é realizada pura e simples. Então, coloquei até um exemplo para os senhores, que seria a questão da doação. A doação pura e simples é justamente o doador vai, então, portanto, dar ao donatário alguma coisa, algum bem, e o donatário, por sua vez, só vai receber. Não há nenhum encargo, não há nenhuma condição para que seja lavrada, então, portanto, esta doação, esta escritura. Após, então, a lavração, após a doação, o donatário, então, portanto, ele vai ser proprietário daquele bem do qual o doador, por livre e espontânea vontade, sem nenhuma condição, ou seja, é uma obrigação que nós chamamos pura e simples, ele se torna, então, portanto, o dono daquela obrigação, ou seja, daquele bem, né, daquele bem doado através daquela obrigação. Porque, veja, a doação é um ato unilateral de quem quer fazer a doação. Agora, este que quer fazer a doação poderia colocar alguma condição ou não, né, ou encargo ou termo para o cumprimento daquela obrigação. Agora, restava saber se o donatário aceitaria ou não, né, aquela imposição para receber aquele bem. Porém, nas obrigações puras e simples não há nenhum encargo, não há nenhuma condição para que seja realizado aquela doação. Uma vez feita, lavrado a escritura de doação, o bem passa a ser, então, do donatário. Agora, das obrigações condicionais, né? Então, quando nós falamos
vai ser cumprida essa obrigação com esta condição. Então é aquele termo de eficácia, quando nós falamos lá da escada pontiana, de Pontes de Miranda, que ele coloca termos de eficácia. Uma vez colocada, deve ser respeitada, porque a obrigação nada mais é do que o liame jurídico, o acordo de vontade formado entre as partes, que não tenha nenhum vício. Então, as obrigações condicionais subordinadas a um evento futuro e incerto, como diz lá o artigo 121 do Código Civil. Ou seja, e as obrigações condicionais, elas têm a suspensiva e a resolutiva. Então, a obrigação suspensiva, se acontecer, a resolutiva, quando acontece. Então, enquanto estiver estudando, eu lhe pago, então, portanto, o curso de Direito. Enquanto estiver cursando, estudando o curso de Direito, eu lhe pago as mensalidades todos os meses, enquanto estiver. Uma vez que parou de estudar, essa condição resolve-se, é uma condição resolutiva. A suspensiva, se acontecer, se passar no vestibular, eu lhe dou um carro. Então, veja, há condições para que as obrigações sejam cumpridas. Elas não podem ser cobradas se essas obrigações, ou melhor dizendo, se essa condição, né, não aconteceu ainda, ou se já aconteceu, então, portanto, ela perdeu a sua eficácia. Tudo bem? Além dessas obrigações então nós temos a obrigação pura e simples, né, e a obrigação com condição. Nós temos a obrigação a termo ou a prazo, ou seja, esses efeitos que há necessidade do termo. O termo, então, portanto, é um contrato feito a termo, com prazo, com data de vencimentos. Então, veja, o termo convencional, então, portanto, é aquele que é o dia que começou, né? Então, o dia que começou ou o dia que se extingue a eficácia do negócio jurídico. Temos que, nós nascemos, né? Eu já falei assim para você em sala de aula, que a morte é certa. Nós nascemos, estamos vivos, podemos morrer a qualquer momento. Então, nós não temos quando vai ser essa nossa morte, né? Sabemos que é um termo, que é a morte. Nascemos para morrer, vamos morrer. Até que eu saiba, né? Porque hoje ninguém ficou para semente, não sei, né? Para Deus nada é impossível. Porém, isso é um termo que todos nós temos, uma certeza que todos nós temos, que nascemos para morrer. Só que quando vai ser essa morte, nós não sabemos. Então, o termo é incerto. É futuro, porém incerto de acontecer. E o prazo que há, então, portanto, entre este termo, entre esse prazo, esse tempo que há entre o termo do início e do final, quando é que vai acontecer, né? Então, veja, é o intervalo de quando começou, o intervalo de quando vai ocorrer. Podemos começar, colocar a data, um termo certo de acabar, como nós podemos deixar indeterminado, né? Podemos fazer isso. Então, o artigo 132, o artigo 134 do Código Civil vai dizer quanto ali o prazo, a contagem do prazo. Então, nós temos lá, contrato de experiência, 90 dias, né? 45 prorrogado mais 45, 30 prorrogado mais 60. Então, veja, este prazo, este contrato é chamado contrato a termo do seu vencimento. Ele tem dia de início e dia de final. Então, esse termo, esse prazo que o código fala, e ele diz assim, na contagem exclui, então, o dia do começo e inclui-se o vencimento. Então, veja, imagine lá que eu tenho que cumprir um prazo e saiu hoje a minha publicação. Então, o meu prazo começa, então, amanhã, porque exclui-se o dia do início e inclui o dia do vencimento. Imagine que são 8 dias úteis, né, contando que hoje é um dia facultativo, né, hoje é dia 20 de abril, então, portanto, antes do feriado do dia 21, não se está contando o prazo. Então, começamos a contar o meu prazo, então, a partir do primeiro dia útil. Então, seria lá o dia 22. Contando dias úteis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nosso prazo vai ser no dia 4 de maio, porque nós temos também um feriado ali no dia 1º de maio. Então, por quê? Veja, eu excluo o primeiro dia e incluo
o dia do vencimento. Então veja, e quando nós falamos meados do mês, o artigo 132, parágrafo 2º, ele vai dizer que meados do mês, não importa quantos dias tem um mês, meados do mês vai ser o 15º dia. Ele vai dizer que vai ser o 15º dia. Imagine um mês de fevereiro, que tenha 28 dias, que tenha 29 dias, o mês de março, que tem 31 dias. Então veja, sempre vai ser, para que não dê confusão, então, uma dívida que nós vamos fazer meados do mês vai ser no 15º dia. Ele não fala dia, ele fala que é o 15º dia, então seria, portanto, no dia 15. Tá certo? Então, isso é obrigação a termo. É o prazo de onde se inicia e onde termina. A contagem do prazo exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Tranquilo até aqui? Vamos continuar para nós terminarmos essa questão dessa questão das obrigações civis naturais, né, com condição, a termo, no meio, garantia. E nós temos obrigações modais ou com encargos. Então veja, quando nós falamos das obrigações puras e simples, é aquela que não há nenhuma situação, nenhuma condição, nenhum encargo, nenhum termo para ser cumprido. Quando nós temos a obrigação com condição suspensiva e resolutiva. Quando nós temos a obrigação com termo, nós vamos colocar o termo, então, portanto, do vencimento. E as obrigações modais ou com encargo é a cláusula acessória. Então veja, aqui quando nós falamos da obrigação pura e simples, nós citamos o exemplo de doação. Novamente, o exemplo de doação. Doação de um terreno para ser construído um hospital, uma escola. Então, veja, eu fiz, então, portanto, tenho uma obrigação do qual eu fiz uma doação, mas com uma cláusula acessória. Há, então, aqui um encargo para que a pessoa aceite aquela doação, aquele bem do qual está sendo doado. Então, se a pessoa concordar, então, em realizar o que foi determinado, veja, é o encargo que ela vai ter e vai ter que cumprir, porque se não cumprir, a obrigação não se concretiza. Herança deixada por testamento para alguém para cuidar do cachorrinho. Então, imagine lá que eu tenho um imóvel, deixo este imóvel para alguém, desde que esse alguém cuide do meu cachorrinho. É um encargo do qual a pessoa vai aceitar ou não. Se a pessoa não aceitar, não há então, portanto, ali esta transação, esta negociação jurídica, porque seria, portanto, a eficácia, o termo de eficácia que está sendo colocado, e a pessoa não é obrigado a concordar com este termo, com essa obrigação. Tranquilo até aqui, minha gente? Então vamos seguindo em frente. Olha só, das obrigações líquidas e ilíquidas. Quando nós falamos das obrigações líquidas, então, é a obrigação certa. Já se sabe o quanto vai se realizar, já se sabe o quanto vai ser aquela obrigação. Então, entrega de determinado objeto, entrega de dinheiro. Então, estou devendo R$100 para alguém. Então, já é determinado, já é líquido. Vou entregar um computador para a pessoa. Já é um objeto, quer dizer, já é uma coisa certa. Uma obrigação líquida de ser entregue, de ser resolvida, de ser cumprida. E a obrigação em líquida, quando, por exemplo, ainda depende do quanto acertar. Então, uma sentença em líquida. O juiz, então, portanto, ele quando ele tem uma ação que vai para julgamento, e se for primeira instância, então ele vai proferir uma sentença, essa sentença ilíquida, a liquidar em liquidação de sentença, execução de sentença. Então nós vamos apurar aquilo que o juiz colocou, então imagine lá, é devido aviso prévio, 13º, mas quanto, né? O quanto ainda precisa ser líquida. Então, portanto, uma ação, uma sentença em líquida, valores que não sabemos exatamente o quanto é devido. Sabe-se que teve ali o julgamento, que o juiz deferiu determinados valores, porém, eles ainda precisam ser apurados no momento do pagamento. Nós temos as espécies de liquidação por cálculo, por arbitramento e por artigo. Por cálculo, cumprimento de sentença. Então, veja, como eu acabei de dizer, o juiz vai trazer, então, vai proferir a sentença, vai determinar alguns valores para a pessoa e nós vamos apurar através dos cálculos. Simples.
Agora, quando for por arbitramento, realizado por meio de um perito, então o juiz vai dizer, olha, nomeio o perito tal para realizar este cálculo, para verificar ali quem que está certo, por exemplo, arbitrar. Então o juiz determina um juízo, um perito da sua responsabilidade, sua confiança para realizar o cálculo. E o arbitramento por artigo, liquidação por artigo, quando tiver alguma coisa, nós tivemos que apresentar algum documento, por exemplo, para apurar os valores. Então, algum fato novo para apurar-se o valor da condenação. Então, seria esse tipo de obrigação. Então, portanto, que fazendo parte também da nossa matéria de obrigação, eu já passei, né, através dos hilários para os senhores, e estaria explicando em sala de aula presencial, se caso não fosse essa confusão que nós estamos vivenciando, essa coisa, pode-se dizer assim, meio que triste, né? Esse isolamento do qual é para o nosso bem, é para a nossa vida, e nós temos o bem maior que nós temos, é a nossa vida, isso é fato, né? Não adianta nada se nós não tivermos saúde. A saúde está ali, pode-se dizer, em primeiro lugar. O resto a gente vai conseguindo devagarzinho. Não temos que ter pressa. Neste momento está sendo dito, né, para as pessoas terem calma, paciência, né, tranquilidade, serenidade. Eu digo para os senhores, além de tudo isso, tenhamos fé, tenhamos crença, vamos acreditar que Deus faz o melhor. Se Ele está deixando acontecer essa epidemia, é porque nós temos que aprender alguma coisa. Vai nos ajudar a amadurecermos cada vez mais na fé e acreditar que existe um ser maior que tudo isso que nós estamos vivendo. Tá certo, gente? Sempre falei isso, mas eu gosto sempre de colocar essa presença do Senhor, de Jesus em nossas vidas, que é um ser iluminado, que é um ser que só nos quer bem. Tranquilo? Veja, aí nós falamos a matéria, a introdução das obrigações, tipo das obrigações, modalidade das obrigações, né? Obrigações civis, obrigações naturais, e agora nós adentramos então, portanto, no segundo momento, né, vamos dizer assim, até na questão da unidade, que seria dos efeitos das obrigações. O artigo 304 do Código Civil vai nos trazer do adimplemento e extinção das obrigações, ou seja, como é que nós vamos cumprir com a nossa obrigação, como é que vai se extinguir a nossa obrigação, porque nós falamos, por mais longa que ela seja, ela tende-se um dia a liquidar, ela tende-se um dia a acabar. E de que forma que nós vamos cumprir com estas obrigações, tá certo? Então, adimplemento das obrigações. Adimplemento das obrigações seria o pagamento. O devedor está adimplente, o devedor está inadimplente. Então, veja, se eu estou adimplemento, se eu adimplimi a minha obrigação, eu cumpri com a minha obrigação. Extinção normal da obrigação seria, então, portanto, o pagamento. Através do pagamento, eu vou extinguir o pagamento normal daquela obrigação contraída entre devedor e credor, ou entre devedores e credores, como nós já vimos, obrigações simples, obrigações complexas. Tranquilo? Então, veja, o pagamento, então, o que seria o pagamento, né? Na verdade, o pagamento é toda forma de cumprimento da obrigação. Então, a obrigação torna-se solucionada. Através daquela solução, resolve-se aquele liame jurídico formado entre as partes. Através, então, portanto, do pagamento, a solução, resolve-se, solve-se aquele solútil, ou seja, dá a solução para aquela obrigação. Desvincula, então, o devedor e o credor daquela relação jurídica formada entre eles. E o pagamento, então, portanto, nós podemos fazer através de dinheiro, não é? Obrigações, como nós falamos das modalidades das obrigações, obrigação de dar, de fazer e de não fazer. E as obrigações, as outras modalidades das obrigações, das quais nós vimos as obrigações complexas, mas é tudo relacionado com a obrigação de dar
né, de fazer ou de não fazer, de transferir, de restituir. Nós vimos também os detalhes de cada uma dessas obrigações. Então veja, quando eu falo que o devedor é adimplente, então ele adimplimiu com obrigação. Quando eu falo o devedor é inadimplente, é porque ele não cumpriu com a obrigação, ou seja, ele está em mora, ele deixou de cumprir, ele está em atraso. Mora é atraso da obrigação ou a obrigação realmente não foi cumprida, né? Coloquei ali os termos, né, jurídicos, que é legal de nós conhecermos também. Muitas vezes no enunciado das questões de concurso, até mesmo em exame de ordem, o examinador ele coloca os termos jurídicos até em latim, para que nós tenhamos, para saber se nós temos ou não ali o conhecimento desses termos. Então, acipiens, quando eu falo acipiens, é o que recebe o pagamento, o credor. Nada mais é do que o credor que vai receber, então, portanto, aquela obrigação. Os solvens, então, esse termo jurídico solvens é o que efetua o pagamento, o devedor. Veja, acipiens, né, se nós pensarmos bem, nós temos que entender, porque não lembra muito, né, o credor. Os solvens, né, de solver, pode ser que nos lembra aí a questão do devedor, aquele que paga pela obrigação. E nós temos o pagamento direto, né, quando o devedor entrega a prestação ao credor exatamente conforme foi contratado, no tempo, no lugar, no dia, horário determinado, né? Tal como foi combinado pelas partes no momento que eles formaram o liame jurídico entre eles. Então, o pagamento direto é a forma de extinguir a obrigação do jeitinho, então, portanto, que foi contratado, né? Do tempo e lugar contratado pelas partes, quando elas formaram o liame jurídico. Agora, pergunta-se, né? O sujeito que paga, quem deve pagar a obrigação? Artigo 304, artigo 307 do Código Civil vai dizer, né? Normalmente é o próprio devedor, então, portanto, que vai pagar a dívida. Então, quem paga a dívida normalmente é o próprio devedor, aquele que contraiu a obrigação, tá certo? Isso é bem lógico, né? Pode-se dizer assim. Agora, o que se faz, o Código Civil coloca, é que terceiro também pode pagar a obrigação. Então, juridicamente interessado no cumprimento da obrigação. O Código Civil, ele coloca que o terceiro também pode solver o débito, ou seja, o terceiro pode pagar a dívida daquele contraído por outro. Agora, resta saber quem é este terceiro. Então, se nós falarmos em terceiro juridicamente interessado, aquele que tem interesse de pagar a dívida da obrigação, nós falamos agora há pouco tempo, há uns minutos atrás, nós falamos do fiador. Quem é o fiador? Então, portanto, o fiador é aquele que assume a dívida do outro. Então, ele tem interesse que aquela dívida seja cumprida, porque se a dívida não for cumprida, ele vai se prejudicar. Até coloquei aqui no artigo o sublocatário, né? O fiador, ele tem interesse que o sublocatário pague o aluguel, porque se ele não for, se ele é um sublocatário, ele não vai pagar o aluguel. Então, veja, ele vai, então, portanto, ser despejado, e o fiador, por sua vez, não tem interesse disso, né? Então, ele subroga-se no lugar, então, daquele que deveria receber o valor, podendo até se valer em casos de resistência do credor, ações judiciais próprias, como nós vamos falar mais para frente com os senhores, os tipos, as formas também de cumprimento da obrigação, e uma delas é através de ação em consignação e pagamento, ou seja, você faz o depósito do valor do qual a pessoa não quer receber por um motivo ou outro, está em difícil acesso de ser localizada, podemos então mover uma ação em consignação e em pagamento. Então veja, o terceiro que paga a dívida do outro e ele tem interesse que aquela dívida seja cumprida, ele subroga-se no lugar do credor, ou seja, de cobrar aquela dívida. Agora, nós temos também o terceiro não interessado. Quem é o terceiro não interessado?
Ele paga a dívida, mas ele não tem interesse nenhum daquela dívida. Ele faz, pode ser que ele faça em nome dele ou em nome de quem está sendo cobrada a dívida, salvo oposição, né? Quando a pessoa diz, eu não quero que você pague a minha dívida. E aí essa questão, a pessoa pagar a dívida, mas que não tem interesse naquela dívida, ele tem o direito de reaver o valor, porém não subroga-se no lugar do credor. Ou seja, ele não fica no lugar para cobrar, então, portanto, do devedor aquela dívida. Então, não subroga-se nos direitos do credor. Pode ser que a pessoa venha a fazer este pagamento por interesse moral. Né? Imagine lá que o pai paga a dívida do filho, o filho paga a dívida do pai, por interesse moral, por não querer que o outro se prejudique por não ter feito o pagamento da dívida. Terceiro, não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, artigo 305 do Código Civil. Tem o direito de reembolsar do que pagou, mas não tem o direito de subrogar-se. Compreende isso? O terceiro interessado, ele subroga-se no lugar do credor, ou seja, ele coloca-se no lugar do credor e cobra do devedor, subroga-se no valor, no direito de cobrar. Aquele que não é interesse e pague em seu próprio nome, tem o direito de reembolsar-se do valor, porém não tem o direito de subrogar-se no direito do credor. Veja, o devedor pode se opor ao pagamento, ou seja, dizer assim, olha, eu honro com as minhas dívidas, eu vou pagar, não precisa você pagar as minhas dívidas. Isso quando houver justo motivo, né, para dizer, muitas vezes a pessoa tem um orgulho e o outro também, às vezes, quer pagar a sua dívida, talvez até para servir, para que você sirva de meio que de chacota, né, perante os outros. Então veja, ele pode se opor ao pagamento, então o devedor pode se opor para que terceiro pague a dívida, desde que ele tenha justo motivo para isso e que tenha meios para solucionar aquele pagamento, né? Porque também bancar de valentão, tudo bem, mas eu quero ver honrar com as suas dívidas. Então o código ele é muito esclarecedor neste ponto e ele coloca ali soluções para que a dívida seja cumprida de uma forma ou de outra. Porém, há os detalhes que nós devemos respeitar. Ah, professora, mas será que a pessoa vai se opor que o outro pague a dívida dela? Sim, nós não sabemos, né? Cada um tem os seus motivos, cada um tem a sua vida. Então, nós não devemos generalizar. Por isso, o Código Civil coloca várias opções, várias situações, tá certo? Agora, o sujeito a quem paga, ou seja, para quem nós devemos pagar, né? Como nós colocamos, quem deve pagar? Normalmente é o devedor. E aqui, para quem nós devemos pagar? Normalmente ao credor, aquele que estava na relação jurídica, aquele que espera receber, então, portanto, o valor. Os artigos 308 e o artigo 312 vai dizer, né? Ao credor, então, quando estiver ali em possibilidade de receber, então deve ser pago ao credor, inter vivos. Pós-mortem, nós vamos pagar a quem? Ao herdeiro ou legatário. Quem é o legatário? Aquele que muitas vezes a pessoa deixou um legado, deixou um bem para alguém receber de parte, né, da herança. Cessão de crédito cessionário. Então veja, eu devo pagar em primeiro momento ao credor, se não ao credor, que seria o ato inter vivos, ou, se caso pós-morte, aos seus interessados, herdeiros ou legatários. E através também de cessão de crédito. Através de uma cessão de crédito também posso transferir, então, aquele valor que eu ia pagar para o A, posso transferir para o B, através de uma cessão de crédito. Ao representante do credor, então veja, quem é o representante do credor? Pai é representante do filho. Então, normalmente, o filho até 16 anos, quem é o representante dele normalmente são os pais, né? Procurador, então aquele que a pessoa deixou para responder pelos seus atos, tá? Vai no cartório, faz uma procuração e nomeia alguém para responder por todos os seus negócios, né? O advogado, né? O advogado também, ele tem ali os poderes, através da procuração a ele outorgada, ele pode transigir, receber, extinguir as obrigações. Gestor de negócio, aquele que é
nomeado como tal para receber também aquela obrigação. Administrador judicial, quando a pessoa imagine que você pede para que a pessoa não fez o pagamento e pede para que faça penhora do faturamento. Então veja, se o juiz ele vai nomear um administrador judicial para representar aquela empresa e todo mês vai lá cobrar aquele valor do penhora de faturamento para que seja feita o pagamento da dívida. Essa representação convencional ou voluntária, né? Aquela convencional que é realmente acordada entre as partes nomeiam alguém para que faça ali, que seja representado e seja, pode fazer a transação em nome da pessoa, ou voluntária, voluntariamente a pessoa também pode fazer esta representação. Quando nós falamos o pagamento que vai ser feito pelos representantes, então, dos credores, cuidado, não é? Quando nós vamos pagar para terceiro, que não é o credor do qual nós contratamos. Por isso que está dizendo lá, cautela, né? Cautela quando você for pagar a dívida que não é para o próprio credor. Então, pagamento feito por terceiros, credor aparente ou putativo. Então, quem vem ser aquele credor aparente ou putativo que fala o artigo 309 do Código Civil? Credor aparente ou putativo é aquele que aparenta aos olhos de todos como se fosse o verdadeiro credor. E o devedor, por sua vez, ele paga a dívida acreditando que realmente aquela pessoa que se apresentou para receber aquela obrigação realmente é o verdadeiro credor. Então, se o devedor que pagou de boa fé, acreditando ser aquele credor realmente para receber aquela dívida, a dívida é paga e é extinta para o devedor. Então, quando eu pago uma dívida acreditando que realmente é o devedor, ou seja, o credor, feito de boa fé, então, portanto, é feito essa dívida, essa obrigação paga ao credor putativo, feito de boa fé pelo devedor, por acreditar que realmente aquele era o verdadeiro credor, essa dívida é válida. Essa dívida paga é válida, então, portanto. Os requisitos, então, para que essa dívida tenha validade, que o devedor pode dizer, olha, eu paguei porque eu acreditei realmente que aquele era o verdadeiro credor. Então, é um credor putativo, credor aparente, aquele que aparenta aos olhos de todos como se fosse o verdadeiro credor. O devedor fez de boa fé, então veja, se ele fez de boa fé, tem então, portanto, aquele pagamento feito, ele tem validade. Para o devedor, então, para o credor, o devedor não deve mais nada, né? Agora, o verdadeiro credor, ele só pode voltar-se em face do credor putativo, ou seja, aquele que aparentou ser ele e quando na realidade não era, né? Só quis levar vantagem. Excusabilidade do seu erro, né? Seria um erro perdoável, então aquele erro que, por mais que você analise a situação, você acredita que está fazendo a coisa certa. Então, esse erro perdoável exonera então, portanto, o devedor. Agora, é claro, né, o erro grosseiro, nós não sabemos que não é perdoável. A lei não protege aquele que age com negligência, com desídia, né? Fazer pagamento para uma criança. Veja, se eu faço o pagamento para uma criança de 8, 10 anos, sabemos que aquele valor pode ser que não chegue para o verdadeiro credor. Então, este nosso erro aí não é perdoável, então é chamado de erro grosseiro e isso a lei não protege, né? Olha só, quando eu faço o pagamento ao credor incapaz, né, o pagamento ele deve ser efetuado à pessoa capaz de fornecer o recibo. Então a pessoa tem ali capacidade de fornecer o recibo. Se eu faço o pagamento e a pessoa não me dá o recibo, não tem condições de me dar o recibo, por exemplo, te dou o recibo depois, você está correndo risco deste pagamento, né? Quem paga mal paga duas vezes. Então veja, podendo ser, se você faz o pagamento
para alguém. José da Silva recebeu, mas na verdade era José da Silva de Souza que era para receber. E se José da Silva de Souza depois vier e ratificar o pagamento, tudo bem. Se não tiver como ratificar e você não tiver como provar que você fez o seu pagamento, pode ser que você não foi feliz na sua atitude. Então veja, quando nós vamos pagar para terceiros, que não é o verdadeiro credor, ou seja, aquele que nós contraímos a dívida, a gente tem que ter cautela, para nós não pagarmos mal e temos que pagar duas vezes. Ou, se nós pagamos com boa fé e que a nossa intenção era da melhor possível, acreditando que aquele que se apresentou, imagine que você vem pagando para alguém que apresenta duplicata, né, meses, anos, a mesma pessoa vai lá receber. Em determinado momento, aquela pessoa que ia lá receber essa duplicata representando o credor, não representa mais o credor, mas o credor, por sua vez, não avisou, ou não sei, não deu tempo de avisar, ou não teve o cuidado de fazer isso, e você, né, por sua vez, como você já tinha o costume de fazer o pagamento para aquela pessoa que apresentava para você como representando aquele credor, você faz o pagamento. Então veja, você agiu com cautela, você agiu com cuidado, você não pode ser cobrado disso e o pagamento tem, portanto, então, validade. Tranquilo, minha gente? Vamos, então, parando por aqui, né? Na próxima aula, né? Próxima aula online, nós vamos continuando falando do cumprimento da obrigação e vamos iniciar aí do objeto do pagamento e sua prova, que seria os artigos 313, artigo 326, então, portanto, do Código Civil. Somente para iniciar esta aula, então, aqui, o objeto do pagamento é a prestação, ou seja, que foi contratado, né? Nem mais nem menos. Isso nós já vimos que o artigo 313 vai dizer que o credor não é obrigado a receber coisa diferente da que foi contratada. Então, o pagamento, então, segundo ao objeto, ele se classifica em 3 categorias: em dinheiro, bens e conduta. Então, nós podemos fazer o nosso pagamento através de dinheiro, de bens e de conduta. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção, estou com saudade dos senhores, espero que os senhores estejam se cuidando e cuidando dos seus entes queridos. E aproveitem este tempo, que eu não sei como estão vocês, se vocês estão trabalhando online, se vocês estão em casa, não é isolamento, mas espero que estejam todos com saúde. Aproveitem então este tempo para estudar, para se aperfeiçoando em todas as matérias, né, principalmente na nossa matéria, na matéria de Direito Civil, que é uma matéria da qual, que, como eu disse para os senhores, é uma matéria que cuida de nossas vidas antes de nós nascermos até depois que nós morremos. E a matéria de obrigações é extremamente delicada, né, extremamente importante para que nós tenhamos aí uma vida esclarecedora quanto às nossas obrigações, quanto aos nossos direitos e naquilo que as pessoas venham ali nos perguntar. Mas a professora está à disposição para esclarecer as dúvidas dos senhores. Não esqueça, eu falei no início da minha aula para que os senhores respondam aquela atividade que eu já mandei, que seria lá da primeira parte da nossa matéria. Por favor, eu disse que vocês entregariam tão logo voltassem às aulas, porém, nós não sabemos quando vai voltar às aulas, então eu peço para que os senhores respondam a atividade com muito zelo, com muita atenção, respondam como se vocês estivessem fazendo uma prova, com caligrafia bonita, com caligrafia legível, caneta azul ou preta, e encaminhe para a professora. Vamos dar aí um prazo para os senhores, né? Será que nós, até o dia... Hoje é dia 20, dia 30 de abril, será que os senhores conseguem encaminhar para a professora a atividade que eu já encaminhei? Já faz alguns dias, acho que até um mês que eu encaminhei para os senhores. São perguntas tranquilas, são poucas questões, que
que dá para se fazer aí. Aproveitem o feriado, amanhã, né? Façam aí, vocês têm aí contato pelo WhatsApp, era para ser feito em grupo, né, em sala de aula, porém não foi possível nós fazermos. Então fica com uma atividade individual e que, por favor, entregue para a professora. Muito obrigado, desejo para os senhores um excelente dia, um excelente feriado e que Deus nos ajude. Fiquem com Deus. Grande abraço.